Senhor. Amém. 聖書を開きましょう。Vamos abrir nossas Bíblias. Efésios 4. エペソの4章1から5節でございます。エペソの4章1から失礼しました6節までですね。エペソビトの手紙4章1節から6節。Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 até o 6. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Com toda a humildade, mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando forem chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e sobre todos, por meio de todos e em todos. さて、主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限り尽くしなさい。寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つの御霊、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つ。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。アーメン。アーメン。お祈りいたします。Vamos orar. Senhor Deus, te pedimos neste momento que o Senhor possa estar nos conduzindo. 主がこの時私たちをお導きください。心に語ってください。Que o Senhor possa estar falando nos nossos corações. 主の御言葉が一人一人に根を張るように、que a palavra do Senhor seja enraizando em cada um de nós. そして実をなすときに30倍、60倍、100倍と実をなすようにしてください。E que quando der os frutos, seja por 30, por 60, por 100 vezes mais. この時、礼拝を邪魔しようとするすべての悪い霊、悪霊、地獄の霊はイエス・キリストの名によって打ち砕きます。Todo poder maligno que tenta atrapalhar este momento seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. 主の霊が私たちを守ってください。Que o Espírito de Deus possa estar nos protegendo. そして天使たちを送ってここの礼拝を主が守り導いてください。Que o Senhor possa enviar os seus anjos e assim nos protegendo, nos guiando. 感謝してイエス様の皆によってお祈りします。Agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. 今、世の中の教会というふうに私はよく言うんですけれども、世の中の教会がどのように生きているのかというのをまず先に見る必要があります。Muitas vezes dizemos a palavra dizendo a igreja do mundo, mas é porque nós devemos lembrar, e para quem não sabe, saber como que a igreja do mundo está vivendo. 私のですね、とても好いている後輩と言っていいのか、同益者というふうに言いましょう。結婚をしましてスイスに新婚旅行に行ったんですね。スイスとイタリアに行ったというふうに昨日お話をしていました。pastor que estudou comigo, eu gosto muito dele. Ele casou mês passado e semana passada, diz que foi para a Suíça e para a Itália de lua de mel. そしてイタリアで大聖堂に行ったんですね、ローマのバチカンで。E ele foi no Vaticano. E ali ele entrou na Catedral de San Pietro, acho que era, né, que tem lá no Vaticano.
バチカンにあるサンピエトロ大聖堂というところに行ったみたいですね。そして一言電話でこうやって言いました。圧倒されたね。あれ回収しそうになったわっていうふうに言ってました。Ele falou assim, foi muito assustador. Até parecia que eu ia ser católico. Eu falei, por quê? Ele falou, era muito impacto. 本当にインパクトがすごかったっていうんですね。すべてが大きくて、すべてがきれいで、すべてが人間の感情心理をそちらに動かすように設計されているわけです。計算されているわけです。Tudo é calculado meticulosamente, é grandioso, é bonito, para levar o sentimento e o coração do homem para o lado deles. Em outras palavras, 違う言葉で言うと、洗脳です。Em outras palavras, lavagem cerebral. これが世の中の教会のやり口です。Essa é a maneira da igreja deste mundo. 世の中の教会は人間の感情を持ってそれをコントロールするわけです。A igreja do mundo, ela pega o sentimento do homem para controlar. 統一教会がそうじゃないですか。人間の、日本人の、韓国人の一番恐れるところ、一番怖いところ、結婚。これをもって合同結婚式を通して信者をものすごく増やしたわけです。A igreja da unificação, por exemplo, a igreja da unificação pegou um medo maior do povo japonês, do povo coreano, que é o casamento, e faz o casamento unificado. Imagina 1.000, 2.000 pessoas casando no mesmo dia, no mesmo lugar, numa arena. Por quê? Porque é o casamento que vai ser restituído à família. E assim, eles cresceram em números. E agora estão nos problemas que estão. そして数は増えたんだけれども、今また問題の時が来たわけです。世の中の教会は人を集めるために何でもします。A igreja deste mundo, ela faz de tudo para juntar as pessoas. 世の中の教会は人間の感情を支配しようとするわけです。A igreja deste mundo, ela tenta controlar os sentimentos do homem. なぜでしょうか? Por quê? 私たちから見ると申し訳ない。バカバカしいようなことです。Quando nós vemos, infelizmente, são coisas até tolas. Mas para eles fazem todo sentido. ですが彼らにとってはそれが意味をなしているんです。それはなぜですか? キリストがないというのは簡単です。É fácil dizermos que eles não têm Cristo. Mas em uma só palavra é difícil de explicar. ですがその一言で説明するのは難しいんです。É por isso que nós dizemos que eles não têm teologia. だから私たち言うんです。彼らは神学を持っていないというわけです。だから皆さん、この教会では神学をこうも教えるわけです。神学をこうも重要視するわけです。なぜならば私たちが聖書に中心、聖書に中核さえ終えていれば、たとえ、ありがとうございます。たとえ牧師が間違えたとしても、皆さんは間違えないからです。Por que que nós colocamos o foco na teologia? Por que que nós colocamos o foco na Bíblia? É porque se os irmãos souberem a teologia clara e a Bíblia centrada em Cristo, mesmo que o pastor errar, que a mensagem sair errada, os irmãos não vão errar. それが大事なんです。これが改革主義神学なんです。Isso é a teologia reformada. ルターは何のために殺されかかりましたか? 多くの人たちは何のために殺されましたか? 自分の言語で聖書を持ちたいから。信者一人一人が聖書を自分で読む力必要だから。Por que que quiseram matar Lutero? Por que que tentaram matar muitos outros? Porque eles queriam que as pessoas, cada dos crentes, possam ler a Bíblia na sua própria língua. Naquela época, não fazia nem sentido, porque ela é em latim. A Bíblia nem foi escrita em latim. Foi escrito em hebraico, aramaico e grego, e mais alguns dialetos. ヘブライ語、アラマイ語とギリシャ語で書かれた聖書があの時ラテン語で使われてたわけですよ。まずそもそもおかしなわけです。それをドイツ語に訳すためにルターは命を懸けたんです。
Lutero colocou a sua vida para traduzir a Bíblia em germânico, em alemão. Isso aí, muito obrigado. Nós temos a Bíblia agora em japonês. Nós temos em português quantas versões? Nós temos em espanhol. No espanhol é pior, cada país às vezes tem sua versão, porque um pouquinho muda ali. Temos a Bíblia em Xangana também agora. Quem que traduziu? No balinês tem, até no Cebu também tem, não tem? Cebu não, Qual é a ilha? Vocês estavam lá na Indonésia? Bali. Bali também tem, não tem? Cebu é Filipinas, né? Tem a língua até em Cebu. Tem em quantas línguas? É o livro mais lido do mundo. Por quê? Porque foi traduzido. Mas não é o fato de ser traduzido que é algo, não é, porque traduziram. Não, traduziram por quê? Para que cada crente possa ler e entender. Mas eu não entendo tudo. Tudo bem. É por isso que existe a teologia. É por isso que nós estudamos. É por isso que nós vivemos. Não quero estudar. Não precisa, então ouve as mensagens. Quero estudar. Então estude. É simples assim. 何のために私たちの言語で訳されているのか。それは私たちが読んで、一人一人の信者が読んで理解するためです。理解できない。だから神学があるんです。神学学びたくない。大丈夫です。メッセージを聞いてください。こういうことなんです。もちろん、神学を学んだ方がね、自分の神学で確立するから、いいかもしれません。時間がない。問題はないです。Claro que, se estudar teologia é muito melhor, porque você vai ter a sua teologia. É muito melhor. Você vai ter convicção no que você está falando. Mas, não tem tempo, não consigo, não tem problema. Não tem problema. Por enquanto, né? Mas não tem problema, meus irmãos. Ouve a palavra do Senhor. Ouve a mensagem. Porque as igrejas perderam a teologia. E quando se perde a teologia, se perde Cristo. E quando se perde Cristo, já não é mais igreja. なぜならば教会は神学をなくしたからです。神学をなくしてしまうと、キリストがなくなってしまうんです。キリストがなくなると、教会ではなくなります。教会というのはキリストの体です。体であるべき必要があります。義務です。A igreja, ela é o corpo de Cristo. Ela tem de ser o corpo de Cristo. 教会というのはキリスト者、救われた者たちの集まりなんです。A igreja, ela é a união do povo de Cristo. A igreja, ela é a união do povo que foram salvos. 教会っていうのはこの世の中と、そしてサタンと戦う部隊なんです。A igreja, ela é um exército, um batalhão que luta contra este mundo e contra Satanás. Mas por que este mundo? Porque o mundo age na mão do maligno. Porque o mundo foi entregue à mão de Satanás. Naquele momento que Adão come o fruto, desobedece, toda a autoridade de governar, a autoridade que Deus colocou na mão de Adão passou a ser tomada, roubada pelo diabo. アダムが実を食べた時に、神様がアダムに与えた全ての権利っていうのはアダムの手からサタンに奪われてしまったわけです。だから世の中には悪がいる。だから言うんです。空中の権威を持つ者。Por isso que diz o príncipe do ar. É o Satanás, é o diabo. 教会っていうのはそれと戦う部隊なんです。だからところどころに教会が必要なんです。すべての国、すべての市町、すべての地域に教会が必要なんです。部隊だから。Por isso que precisamos da igreja em todos os países, todas as cidades, todas as regiões, porque é um batalhão que luta a luta espiritual. 霊的世界を忘れてはいけません。Não podemos esquecer do mundo espiritual. Não podemos também deixar esse mundo do lado e querer viver só no mundo espiritual, porque é impossível. 私たちはこの世を忘れて霊的な世界だけを生きようとしてはいけません。それは無理ですから。Mas não podemos deixar de esquecer que há
um mundo espiritual e que há um ser maligno que a única coisa que ele quer é destruir a igreja e o povo de Cristo. でも忘れてはいけません。この悪い霊的存在がいて、唯一の目的は教会とキリストの民を破滅させることなんです。Porque ele é tão mau, que a única felicidade dele é ver o povo de Cristo ser envergonhado. どれだけ悪いかというと、唯一の喜びがキリストの民の恥ずかしめを見ることなんです。皆さん、今日の聖書箇所を見ました。もう一度見ましょう。Meus irmãos, nós vimos o verso de hoje. このように書いてあります。Está escrito assim, ó. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivem da maneira digna do chamado, da vocação, em outras traduções diz, que receberam. あなたたちが受けた召しにふさわしくというんです。キリストによる救いを与えられたものです、私たちは。Nós fomos salvos por Cristo. Nós recebemos da salvação através de Cristo. 救いとは何ですか？O que é a salvação? 救いとは簡単な話です。É muito simples. 霊的に死んだ私たちが、死んでいる私がキリストの命によって生かされる。É eu que estou morto espiritualmente, sendo vivificado através da vida de Cristo. Por isso que Paulo ele diz, já não vive mas eu, mas Cristo vive em mim. だからパウロは言うんです。私はもう生きているのではなくて、キリストが私に生きているのです。そういうことなんです。そして、救われた人はどうなりますか？神の子供となるわけです。E quem é salvo, o que acontece? Ele se torna filho de Deus. 先週のですね、とある四日市の牧師のメッセージを聞いていました。Estava ouvindo dar uma mensagem de um pastor de Yokkaichi. E ele diz assim: aqueles que não é filho de Deus, é filho do diabo. E eu lembrei quando eu falei com a mãe dele, está na glória. Ela um dia ficou brava comigo. Ela falou assim, mas como é que você pode falar que quem não é filho de Deus é filho do diabo? Aí eu falei, abre lá então, eu faz uns 15 anos já. Falei, abre então em João 8:44 para ver. Aí ela abriu. Aí ela olhou para mim, ela falou, eu vou evangelizar minha amiga lá então. Lembra até agora. A amiga dela era chinesa. で、そのお母さんと話したのを今思い出したんですね。もう15年ぐらい前ですけれども、私が言ったんです。キリストの子じゃないのは全て悪魔の子だって言ったんです。そしたら、なんでそんなこと言えるんだって言われたんですね。そしたら、ヨハネの8章44節開いてみてくださいよって言ったんですね。そしたら、それ開いてみて、そうだな、私の友達を伝道してこようっていうふうに、その牧師のお母さんがおっしゃられました。もうね、亡くなられて天に召されましたけれども、そのね、御言葉を私毎回思い出します。なぜですか？御言葉が印象的でしたか？いや、そんなに印象的じゃなかったです、正直。申し訳ない。ただ、その監視さんの反応を見て、このように純粋な心で私たちはこれを、御言葉を学ばなければならないんだな、というふうに思うわけです。Eu me lembro muito bem desse acontecimento, marcou muito a minha vida. Quando eu disse para a senhora, e ela falou assim, você não pode falar assim. Ela ficou brava comigo, ficou vermelha, uma japonesinha baixinha, ficou vermelha. Eu falei, mas está escrito lá. Daí ela viu e falou, não é que é mesmo? Aí ela ficou vermelha de novo, mas acho que foi por vergonha depois, na próxima vez. Mas está escrito João 8:44, meus irmãos. Meus irmãos, nós somos filhos de Deus. E é por isso que nós agradecemos ao Senhor. Quem é salvo, quem tem a vida em Cristo, tem a dádiva de ser chamado filho de Deus. キリストの命を持った者は神の子とされる特権が与えられたんです。そして今日はね、伝道の話をするわけじゃないからその話は省きますけれども、como nós não vamos falar de evangelismo hoje, essa palavra vai ficar para depois, mas キリストの体が救われた者の共同体なんです。O corpo de Cristo é a união dos salvos. パウロは言われました。主の囚人だと。
自由人じゃないんです。主の囚人だと。Paulo ele diz que cativo pelo Senhor. Prisioneiro do Senhor. Que ele é de Cristo. Ele não diz, eu sou livre para. Ele diz, eu sou prisioneiro do Senhor. Mesmo quando ele diz que ele é livre, ele diz, eu sou livre, mas se isso pode fazer o meu irmão pecar, então eu não farei. Eu sou livre, mas se isso pode trazer mal a alguém, por amor àquela pessoa, eu não farei. E isso, às vezes, vem no nosso coração como se fosse um choque. De repente, vem como um BAM! Porque nós vivemos, às vezes, dizendo, eu sou livre. Eu vivo dizendo, às vezes, eu sou livre. Mas ser livre, nas palavras de Paulo, significa ser prisioneiro de Cristo. Pauloの言葉を借りて言うと、自由ということは、キリストの囚人になるということなんです。キリストの所有物なんです。Você ser de Cristo. Ah, mas eu não sou de Cristo e isso é ruim para mim? Espera aí, vamos até o final. Ah, でもキリストの所有物っていうのは良くないじゃないかっていうふうに、ちょっと待ってください。最後まで行きましょう。Paulo, ele nos ensina que se nós somos de Cristo, então tudo na nossa vida está na responsabilidade de Cristo. 私たちがキリストの所有物であるのであれば、私たちの人生のすべての責任はキリストにあるんです。だから私たちはキリストによって叱られるんです。だから私たちはキリストによって直されるんです。だから私たちはキリストに似た姿に変えられていくわけです。Por isso que nós somos corrigidos por Cristo. Por isso que nós somos endireitados por Cristo. E por isso que nós somos mudados dia após dia para parecermos mais e mais com Cristo. Santificação, deixou? Seca, já não é isso? 皆さん、召された召しにふさわしく。御言葉をそのまま置いといてください。お願いします。テレビの方です。Na vocação que fomos chamados. Digno disso. Segundo ponto. Digno. Na vocação que fomos chamados. Como está em português? É 4:1, meu irmão. 4:1. Digna do chamado que recebemos. 私たちは教会の中ではどのようにする必要があるんですか？信者と話すとき、信者と接するとき、神様の兄弟たち、神様、子供たちとして集まるとき、私たちはどのようにするべき必要があるのか、何がふさわしいのか、パウロは教えてくれます。それは謙遜であって、柔和であって、寛容であって、愛を持って耐え忍び、平和のために礼にあって一致するということなんです。É o verso 2 e o 3 e o 4 agora. É o verso 2, o 3 e o 4 agora. Deixa eu abrir aqui, meus irmãos. Paulo nos ensina o que é digno, da maneira digna. Que maneira é essa? Sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós devemos fazer tudo isso
Tudo isso com esforço. Tudo isso nós devemos fazer. Porque é isso que nos leva à santificação. É isso que nos leva a ser digno aos olhos de Paulo. Paulo veio e fala, isso é digno. Pauloが見て、これがふさわしいんだって言うんです。簡単ですか、これが。Agora eu lhe pergunto, é fácil isso? 難しいでしょ? 難しいでしょ? Difícil, meus irmãos. 着飾ってね。着飾ってやるのは簡単かもしれません。心の底からやってみてください。どれだけ難しいですか? Você pode fazer superficialmente, mas do fundo do seu coração. こういうことです。これが私たちの毎日戦う戦いなんです。Isso é a luta que todos os dias nós devemos ter. 霊的な戦いなんです。A batalha espiritual. Batalha contra mim mesmo. Batalha contra o mundo, contra os seres espiritual que vêm para matar, para roubar e para destruir. Mas tudo nós só podemos vencer quando vencemos a batalha com si mesmo. Ele perguntou outra vez. É fácil? Eu tenho aqui a lista. Eu escrevi aqui. Não é fácil. もう一度お聞きしますよ。簡単ですか? 僕ここにリストがありますから。簡単じゃないですね。簡単じゃないです。多くの場合、私たちは神様を喜ばせる決断ができない時があるんです。Muitas das vezes nós não conseguimos fazer isso. その時にサタンがそれを利用するんです。Nessa hora, Satanás ele vai usar isso. その時に悪霊たちがそれを利用するんです。Nessas horas, os demônios vão usar isso. だから霊的な戦いなんです。É por isso que é uma batalha espiritual. 私たちはキリストの教会として飯が一つ、望みが一つ、そして御霊が一つ。これで三つです。Como igreja de Cristo, diz que é um só chamado, uma só esperança e um só Espírito. Mas por quê? ですが、なぜですか? Por que que é um só chamado? Ah, mas cada um tem a sua vocação, o seu dom. Ah, mas cada um tem o que você vai fazer. でも、一人一人タラントがあって違うじゃないかと。一人一人違うじゃないかと思うかもしれません。皆さん、これは大前提のことです。飯。キリストの子供としての飯。失礼しました。神の子としての飯なんです。Isso está falando antes disso, da vocação, de ser chamado filhos de Deus. 望みが一つ、a esperança é uma, キリストの再臨です。É a volta de Cristo. この世の中にすべての民にイエスがキリストだと伝えられたその日に主は再臨されると言われたんです。だから伝道、だから宣教なんです。Quando todos ouvirem e souberem que Jesus é o Cristo, Jesus voltará. É por isso que é o evangelismo e por isso que é a missão. そして御霊が一つ。いや、un só espírito. 私たちはキリストの霊にあって一つとされたんです。Nós somos unidos no Espírito de Cristo. こういうことなんです。皆さん、ここにはどれだけの人たちがいますか？どれだけの国々の人たちがいますか？ Quantas pessoas temos aqui? Quantos países temos representados aqui, meus irmãos? じゃあみんな一緒ですか? Então todos somos iguais?
Nem na sua própria família não é igual. 同じ家族の中ですら違うのに。だから私たちはキリストによって一つになる必要があるんです。É por isso que nós devemos ser um em Cristo. 見てください。後ろにこんな綺麗な世界地図が今ありますね。Olha aqui atrás, meus irmãos. Mapa mundial. Vocês viram? Está meio estranho aqui no meio. Quem percebeu, percebeu. Quem não percebeu, tem que estudar geografia. Mas nós colocamos aqui por quê? なぜこれをやったんですか? Porque vocês têm que ver no YouTube como é que fica bonito esse negócio aqui atrás. YouTube で見てください。ものすごく綺麗ですよ、これ後ろで。E outra coisa, tem foco. O Japão está aqui. As Américas está aqui, ó. Ah, mas não dá para ver direito as Américas ali. No YouTube dá. Fica legal. Tudo isso. Quantas igrejas temos no mundo? こんなにあって、世の中に、この世界にどれだけの教会がありますか? キリストにあって一致しなければならないんです。Em Cristo devemos ser um. もちろんね、私はね、異端だとか、カルトだとか、そういうのと一緒になれと言ってるわけじゃないんです。そういう人たちはキリスト教の教会ではないからです。Não estou dizendo para ser junto com as heresias ou com as seitas. Não, porque eles nem igreja são. でも、この世の中にはどれだけキリストを求めて一つとなりたい人たちがいるのでしょうか。皆さん、中国では人口の 2% がクリスチャンだと言われています。わかりますか？何人いますか？ 7 億人ですか、中国の人口。その 2% ですよ。日本の人口より多いですよ。そんなことないか。1000万人、2000万人、7000万人、1400万人ですか？ 70 億ですか？中国の人口は7億ですか？ 13 億ですか？失礼しました。全く違いましたね。13億。日本の10倍です。Na China, meus irmãos, 2% da população é crente. Tem, acabei de ouvir lá, tem quanto? 1 bilhão e 300 milhões de habitantes na China. É isso? 2% disso quanto que é? É muito maior do que muitos países por aí. E eles têm igreja? Não tem. Por quê? Porque as únicas igrejas que é permitida na China é a igreja que usa a Bíblia que o governo chinês mudou. 中国で使っていい唯一の聖書っていうのは中国政府が変えた聖書だけなんです。何が言いたいんですか? O que eu quero dizer com isso? 北朝鮮では人口の2から 3% クリスチャンだって言うんですよ。Na Coreia do Norte diz que 2 a 3% da população é crente. 2000万人ぐらいいるとされてます。Dizem que tem mais ou menos 20 milhões de pessoas na Coreia do Norte. では、これ何人ですか? 2000万人の 1% が20万人。200万人 10% だから20万人。40万人いるって言うんですよ。40万人って言ったらお隣の豊橋より大きいですね。Se é 20 milhões, 10% é 2 milhões, 1% é 200 mil. 2, 400 mil, maior que Toyohashi. 世の中にはこのワンネスがしたいんだけれどもできない人たちがいるってことをお伝えしたいんです。Eu quero lhe passar é que neste mundo tem as pessoas que querem estar nessa união, mas não podem. Ah, mas não pode por quê? Porque elas morrem, é decapitada, é fuzilada, acabou. É ela e a família inteira. Se descobrir que o filho está indo na reunião dos crentes escondido, é morto o filho, o pai, o avô e se bobear os primos também junto. É aquela família inteira executada. Isso é a Coreia do Norte. E a China? A China talvez seja executada, mas se você é levado para aqueles campos que fica pro lado de cá, ó, você tem que trabalhar, trabalho escravo pro resto da sua vida. E morrer, morreu, é igual cachorro, deixa ali. Nem enterra, deixa ali, ó. Depois queima tudo junto depois, ó. Um só chamado, uma só esperança e um só espírito. Por quê? Por quê? 一つの飯、一つの望み、一つの御霊、なぜですか? なぜですか? Porque o Senhor é um só. Por quê? A fé é uma só. E porque o batismo é um só. なぜですか? 主はお一人。信仰は一つ。そして洗礼は一つなんです。皆さん、
誰でもわかるカルトと異端の見分け方、まずお伝えします。Uma maneira fácil de qualquer pessoa distinguir a heresia e a seita. Ah, essa igreja é boa ou essa igreja é ruim? Isso aí já é outro ponto. Mas se ela é seita ou se ela é heresia. Você vai nessa igreja, você tem que ser batizado de novo ou não? その教会に行ったらまた洗礼を受けなきゃいけないのか否か。これはとてもいい境界線です。Isso é uma boa maneira de distinguir para quem não sabe como distinguir. Eu vou nessa igreja, eles vão me fazer me batizar de novo. Não estou dizendo do católico, porque o batismo católico não tem o mesmo significado do batismo protestante. Estou dizendo dentro dos protestantes. Eu, sendo protestante, estou numa igreja protestante, vou para aquela igreja que se diz ser protestante, mas eles me disseram que eu tenho que batizar de novo se eu ir lá. E se eu estou nessa igreja e qualquer outra igreja que eu quiser ir, eu tenho que me batizar. Então essa igreja que eu estou, ela é heresia ou ela é seita? É uma boa maneira de distinguir. Aquela igreja, todo mundo que vai nela tem que batizar de novo. Porque o batismo na Bíblia diz que é um só. あの教会に行くとみんな洗礼をもう一回受けなきゃいけない。聖書ではバプテスマは一つって書いてありますよ。だとしたらその教会はカルトです。Se é assim, então, essa igreja é seita. そういうことです、皆さん。これは簡単な見分け方ですよ。もちろんいろいろありますけれども、その中で一つパッと分かる、ね、子供でも分かる見分け方です。Isso é uma maneira fácil de saber. Até criança consegue saber. Tio, se eu vim a essa igreja e tem que batizar de novo? Você vai falar, já é batizado? Sou. Na católica? Não. Ah, então não precisa. Ok. Já sou na católica? Ah, então tem que batizar, porque no catolicismo é assim, assim, assado, é isso, 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 e vai ser explicado, e vai ser feito discipulado, pronto. É isso. Ah, você já é batizado? Não sou, então tem que ser batizado. É outra coisa. Já é batizado? Sou, tem que ser batizado? É seita. É heresia. Por quê? Um só batismo. Está escrito ali. Cadê? Um só batismo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Pois nós, conclusão, meus irmãos, vivemos centrado em Cristo. Nós deveríamos, quem não vive, viver centrado em Cristo, cristocêntrico, uma vida cristocêntrica. 私たちはキリスト中心の人生を生きなければいけないんです。私たちは御言葉中心人生を生きなければいけないわけです。Nós devemos viver uma vida centrada na palavra de Deus. なぜですか？なぜ御言葉ですか？流れがあるから、目的があるから、目標があるから。Por que a palavra? Porque na palavra tem uma corrente, tem um fluir, tem um objetivo. A palavra é que nos guia. 御言葉が私たちを導くんです。そして私たちは教会中心に生きるんです。E nós vivemos centrados, unidos na igreja. なぜですか? Por quê? 部隊だからです。Porque é um batalhão, meus irmãos. 教会が私の所属する部隊だ。こういうことです。A igreja é o batalhão que eu faço parte. 私が違う部隊に行ったら助っ人です。Se eu ir em outro batalhão, eu sou um help. Posso ser um ótimo help. Posso ajudar pra caramba, mas só que não é o meu batalhão. 私はそこに行ったらものすごい助っ人になります。ですが私のじゃないんです。この浜松だけでもどれだけの教会がありますか。私もたまにね、今日我々の先生は四日市の笹川改革協会の方に行かれました。メッセージしに。じゃあ舞台変えたんですか？違います。その舞台で、あちらの舞台で必要な御言葉伝えられております。こういうことです。こういうことです。戦争だということを忘れておいてください。Não esqueçamos, meus irmãos, que é uma guerra diária, uma guerra espiritual. Então,
Lá vai uma palavra de encorajamento também. Perdeu a batalha de hoje? Zanen desu né? Quintore shite mokai. Fazer exercício e outra vez, porque amanhã vai ter outra batalha. あんまり気取られなくていいですよ。今日負けましたか？ああ、そうでしたか。まだ戦争は終わってないから。明日また行きましょう。そういうことですよ。Perdeu a batalha de hoje? A guerra não acabou ainda. Não fique tão triste. Fica um pouco triste, mas não tão triste. Pois amanhã vai ter outra batalha. E se hoje eu perdi, eu aprendo com aquele erro, e amanhã eu não faço o mesmo erro, então eu cresci. 私が今日負けたんだけれども、明日その、負けたそのミスで覚えて、明日同じミスを犯さなければ、それは勝利ということになるわけです。毎日毎日筋トレと一緒です。私が少しずつ力をもらっていって、少しずつ覚えていく。気づいたら変わっている。Pouco a pouco, uma batalha de cada vez. Nós vencemos, nós perdemos, nós vencemos. E pouco a pouco, como um exercício que nós fazemos, como uma língua nova que nós aprendemos, pouco a pouco, quando percebemos, estamos mudando. Mas tudo isso só é possível se primeiro entendermos que tem uma batalha. Porque se você não entender que tem uma batalha, o inimigo ele vai mirar por trás e vai lhe matar e acabou. Você vai ficar ali caído, vai morrer. Você nem escondido você vai ficar. まずは戦いがあるって分からなきゃダメです。戦いがあるって分からなければ後ろから的見られて倒れて死ぬだけです。のたれ死ぬだけです。隠れもしないからね。戦いがないと思ってるから。まずそこ戦いがあるってことを分かってください。そしてキリストにあってなら勝利できます。E a vitória só vem se for através de Cristo. 今週の1週間、皆さん素晴らしい1週間になりましょう言わないです。ならないかもしれないから。ですが、いつでもどんな時でもキリストにあって霊的戦い抜きましょう。キリストにあってなんだかんだ勝利の1週間にしようじゃないですか。Não vamos dizer que essa semana seja uma semana maravilhosa para nós, porque talvez não vai ser. Mas que essa semana seja uma semana de batalha espiritual e que através do poder de Cristo possamos vencer. Na semana que vem, outra vez, possamos voltar a este lugar vitorioso, testemunhando qual foi a batalha que nós vencemos nessa semana tão difícil. Amém? 来週私がここに戻るときには、今週1週間こういう戦いにキリストにあって勝ったんだよと証しできる証人として戻れることを祝福